Olá, boa noite para vocês. Nós vamos iniciar a nossa última aula hoje do módulo Doutrina sobre Deus. Já fizemos um apanhado histórico desde o Antigo Testamento. As duas primeiras aulas trabalhamos o conceito de Deus, né, dentro de um processo a partir da própria história bíblica, como isso foi se desenvolvendo no Antigo Testamento. Então, as duas primeiras aulas trabalhamos isso, sendo que a segunda aula dessas duas aulas nós trabalhamos especificamente como que os escritores sagrados eles entendiam, compreendiam Deus. E a terceira aula trabalhamos Deus a partir é, da encarnação, Deus encarnado, Deus humanizado, o Logos divino, Deus entre nós, Deus em diálogo conosco, e Deus como imagem mais plena possível em Jesus Cristo, ou melhor, Jesus Cristo como imagem plena de Deus na história humana. Hoje nós vamos encerrar o nosso módulo sobre doutrina sobre Deus e vamos continuar dentro do aparato ainda histórico, um pouco histórico, o desenrolar do conceito de Deus a partir dos séculos seguintes, nesse período da Era da Igreja. Então, do segundo, terceiro, quarto século, período que a gente chama de patrístico, que é o período dos pais da Igreja, entre o século II e o século VI, mais ou menos por aí. Depois a gente entra na Baixa Idade Média, e depois a gente vai entrar no período da Reforma, e aí a gente dá prosseguimento até a Idade Contemporânea. Então, essa aula de hoje vai ter essa proposta. Vamos estudar Deus já dentro do pós-cristianismo, né? Desse período pós o cânon da Bíblia Sagrada, então já a partir do segundo, terceiro, quarto, quinto século até o século XXI. Eu já começo compartilhando com vocês, que eu sempre gosto de trazer um material para vocês, e esse material que eu quero compartilhar com vocês é referente à nossa aula 4, e vamos trabalhar sobre a compreensão de Deus na tradição cristã, né? Então, da patrística, né, do período patrístico, que é o período dos pais da igreja, né? Eu já falei do segundo século até o sexto, alguns colocam até o oitavo século aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, é chamado de período patrístico. Então, nós vamos ver esse conceito, como que esses pais da igreja eles entenderam Deus até o momento atual. É, então, a igreja primitiva, a gente já coloca a igreja primitiva, sim, ela de fato está aí, essa igreja nos seus primórdios, no seu início, antes dela ser institucionalizada, né? E a gente vai ver isso em Constantino. A igreja é institucionalizada, vai fazer parte do império. Então, dentro desse período aí, sobre Deus, nós temos sempre a ideia máxima de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele é essa revelação plena de Deus dentro da própria história. Então, essa igreja primitiva, ela vai trabalhar esse conceito. Todos os concílios que ocorrerão nesse período, basicamente, vão trabalhar a ideia de Jesus Cristo como um dos agentes da Trindade. Então, tudo isso com o objetivo de ir contra as heresias que já estavam surgindo dentro da própria igreja desses séculos aí. E um dos mais importantes, é difícil dizer, né? É o mais importante, mas por isso que eu faço essa observação para vocês. Um dos mais importantes, nós temos Irineu. Irineu de Leão, né? Ele viveu até o início do terceiro século, em 202, e a ideia central desse período, e principalmente fundamentada, trabalhada por Irineu, é justamente Cristo. Ele é a recapitulação dessa história humana.
O que que isso significa, né? Significa que em Jesus, Deus revela todo o plano, todo o projeto salvífico, todo o projeto de Deus para a humanidade. Então, Jesus Cristo é essa revelação. A gente tem falado desde sempre aqui na doutrina sobre Deus que Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus dentro dessa história. Para Irineu, isso é bem enfático, né? Deus revela o seu plano através do Filho, através de Jesus Cristo. E essa revelação não é uma revelação gnóstica, não é uma revelação é, secre- secre- secreta, não é uma revelação particularizada, né? Mas é uma revelação de um Deus que se mostra, que se manifesta dentro da história humana. Então, é uma revelação histórica, é uma revelação humanizada do próprio Deus. E sempre quando eu falo humanizado, eu me refiro a esse Deus que se encarna. Então, não é uma revelação gnóstica. Por que que eu digo isso? Porque o gnosticismo, principalmente na metade do terceiro século, e a gente vai estar aí entre o segundo e terceiro século, aproximadamente 150, 250 depois de Cristo, neste segundo e terceiro século, nós vamos se deparar com o momento mais importante do gnosticismo. O gnosticismo é uma é uma ideia, né, que surge dentro da própria igreja, né? É uma mistura da filosofia ocidental, da filosofia grega, da filosofia helênica, com as ideias helênicas sobre a divindade, sobre Deus, e isso dentro de uma leitura bíblica. E essa mistura, né, estabeleceu aí toda uma todo um apanhado de ideias e concepções muito equivocadas sobre Deus. E um dos grandes gnósticos que existiu foi Marcião, aproximadamente em 250, né? Se eu não estou equivocado com essa questão de data, mas ele foi nesses séculos iniciais, o segundo e terceiro século, ele foi realmente o que mais deu ênfase à ideia gnóstica. Gnóstica vem de gnose, gnose é conhecimento. Então, eles acreditam que através do conhecimento se chega à revelação de Deus. E eles viam, dentro dessa filosofia, ou dentro dessa ideia, né, eles viam Deus como demiurgo. Esse Deus é um Deus transcendente, um Deus que, na medida em que ele se aproxima do ser humano, ele se torna um Deus inferiorizado por causa da matéria, rilé. A matéria, em grego, né? Rilé. A matéria, ela por si só, ela é má, ela é ruim por si só. Então, aquilo que é o supremo bem, aquilo que é a perfeição máxima, que é o próprio Deus. E na medida que ele vai se aproximando desta matéria, né, então ele é, digamos, ele vai perdendo esse estado inicial de pureza e tudo mais. É uma ideia é, totalmente absurda para a gente, mas naquela época isso foi, isso teve uma repercussão muito grande dentro das comunidades cristãs dessas primeiras décadas do segundo e terceiro século. Então, Jesus Cristo é justamente um Deus encarnado, então é um Deus em matéria. Então, seria o pior de um eon, né? O que que é um eon? Eon são seres que eles consideram como seres angelicais, que fica entre esse Deus é, é, transcendente, esse Deus puro, né? E a matéria. E dentro dessas ondas, entre aquilo que é perfeito e aquilo que é imperfeito, você tem várias camadas, você tem várias esferas desses aeons. E Jesus Cristo, dentro da perspectiva cristã do Novo Testamento, ele é o Deus encarnado. Então, digamos que ele seja um eon que, é, que possui, então, uma pureza questionável. E eles vão usar, a gente está falando de cristãos, e eles vão usar
a ideia dos evangelhos, quando Jesus Cristo, ele, ele lá no batismo, nas águas, né? João Batista o batizava e veio em forma de uma pomba, o espírito, né? O pneuma divino, na forma de uma pomba, pousou sobre ele. Ali foi a parte espiritual, né? Foi esse aeon que pousa sobre ele e que ali vai começar a se manifestar na matéria em si. E esse é o momento inicial da missão de Jesus Cristo, de acordo com os evangelhos, e os gnósticos vão pegar esse momento como esse Jesus que recebe, então, esse Espírito, esse Cristo, essa parte divina, né? E que no momento mais terrível do sofrimento humano, que é na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo ele diz por que se afastaste de mim, né? Por que me abandonaste na cruz do Calvário? Quando ele se refere na sua oração ao Pai, né? Ele entrega o espírito dele. Então, aquele espírito que foi recebido no momento do batismo agora é separado dele, porque é o momento de sofrimento máximo daquela matéria. Então, não é suportável e o Aeon sai. Então, nós temos aqui o gnosticismo, nós temos uma crença realmente terrível, e é por isso que é necessário mostrar que Jesus Cristo é a planificação de Deus dentro dessa história humana, é a manifestação. É por isso que é importante, Irineu vai trabalhar, e assim como tantos outros, contra esse gnosticismo. Eu estou falando apenas de uma parte do gnosticismo. O gnosticismo tem muita literatura, né? Tem evangelhos gnósticos, tem muito material desse período, inclusive que levou até, já no terceiro e quarto século, com que os pais da igreja se reunissem em um dos concílios para fazer um cânon sagrado, porque havia tanto material gnóstico que esse material gnóstico estava sendo considerado como de tamanha importância como também eram os evangelhos primordiais, como Mateus, Marcos, Lucas, o próprio Evangelho de João, as cartas de Paulo. E esse material gnóstico, essa literatura gnóstica estava também nessa mesma dimensão. Então, a igreja se reúne, os pais da igreja se reúnem justamente para canonizar aqueles livros que deveriam ser considerados no Novo Testamento como livros sagrados. Então, todo esse material gnóstico, já produzido nesses primeiros séculos, segundo, terceiro e quarto século, e todo esse material vai ficar de fora, né? Porque tem essas crenças, esses devaneios, né? Teológicos que não foram aceitos. Então, nós temos aí que a revelação ela não é gnóstica e também não é secreta, mas é uma revelação visível, encarnada para toda a história e para toda a humanidade. Então, Cristo, ele revela Deus ao assumir a carne e restaurar o homem. Então, é realmente Deus encarnado, e isso é fato. Então, essa revelação, ela se dá dentro da história. Então, Jesus Cristo não é um aeon, né, de baixa categoria, né, porque ele se encarnou, cada rilé, cada matéria. Não, de modo algum. Então, isso é um desvio teológico absurdo. Irineu e tantos outros vão trabalhar essa questão. Deixa, eu vou interromper aqui esse compartilhar. Eu vou voltar aqui mais uma vez para dar uma continuidade que deu uma travada, para mostrar para vocês, dando sequência, né? Nós teremos também Atanásio de Alexandria, né, que viveu no quarto século, até 373. Ele tem uma frase aqui que é predominante, né, quando o assunto é Atanásio. Ele diz que Deus se fez homem para que o homem se tornasse participante de Deus. Isso é a coisa mais linda, né? É como se Deus ele se humanizasse, e ao se humanizar, ele vai divinizar o homem. Então, mais ou menos aqui, Deus se fez homem para que o homem se tornasse participante de Deus. Então, Deus se encarna, se humaniza para que o homem possa se divinizar. E há algumas coisas aqui que Atanásio ele trabalha, né? Como um desses pais da igreja que vai lutar contra essa rede de desvios teológicos, né?
e querendo mostrar como Deus se revela dentro desta humanidade, ele defende a divindade plena de Cristo contra o arianismo. Arianismo era uma dessas ideias é, é, que surgiram dentro desses concílios e, e havia grupos, né, que, que lutavam de uma forma bem violenta, né? E um desses grupos era o arianismo, que não via Jesus como Deus, igual a Deus, né? Então, Jesus Cristo era um filho, o Rios de Deus, um filho de Deus, e não tinha a mesma essência que Deus tinha, a mesma essência que o Pai tinha. Então, dentro desse arianismo, é, Atanásio é um dos pais da igreja que vai bater de frente com eles. Ele vai defender, não, Jesus Cristo, ele é Deus. Jesus Cristo ele é plenamente divino. Cristo é revelação, porque é da mesma substância, né? O homoousios, né? Homo é mesma, né? E ousios está se tratando da mesma substância. Então, o Pai e o Filho são da mesma essência, é a mesma substância. Então, se Cristo não fosse Deus, ele não revelaria Deus plenamente. Isso é básico. Então, se Cristo é Deus, então ele revela Deus plenamente. É o que nós acreditamos. Então, a humanidade conhece em Deus de uma forma clara e objetiva, efetiva, a partir do conhecimento do Filho, a partir do conhecimento de Jesus Cristo, do Deus encarnado. Depois, a gente já entra aí a gente já entra no quinto século, e a gente se depara com um dos mais importantes pais da igreja desse período, desses primeiros séculos da era cristã, que é justamente Agostinho, chamado, conhecido como Santo Agostinho. A gente tem obras de Santo Agostinho, e eu indico vocês a pesquisarem, buscarem as obras de Agostinho, porque elas são muito boas. Confissões, Cidade de Deus. Você tem muito material que Agostinho produziu. A vida de Agostinho é maravilhosa, então ele deixa um registro maravilhoso já no quinto século da nossa era. E olha o que ele colocou aqui nas Confissões. Ele diz: Tu nos fizestes para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Então, essa frase é linda de Agostinho de Hipona, de Santo Agostinho. Então, ele coloca que Deus é o Criador da humanidade. Tu nos fizeste, e nos fizeste para ti, para o próprio Deus. Então, nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Ele, a sua imagem e semelhança. Então, a história humana ela é marcada por uma busca inquieta e inquieto está o nosso coração. O coração humano ele é inquieto, ele não descansa, né? Há um vazio enorme dentro desse coração humano. E dentro desse vazio só Deus realmente pode preenchê-lo. Então, essa inquietação humana, ela é uma inquietação por Deus. E ele diz que a revelação divina não é apenas externa. Não, a revelação de Deus, a revelação divina, a revelação de Deus em Cristo Jesus, ela ocorre na interioridade, ela ocorre na existencialidade humana, é lá dentro, é no interior e no existencial, na vida humana. Então, conhecer Deus é ser iluminado interiormente pelo Cristo. Então, é muito mais de dentro para fora, é do interior para fora, é algo que se manifesta no interior do ser humano. Então, Agostinho é um dos grandes defensores, um dos grandes teólogos. Para vocês terem noção, o Martim Lutero, o grande reformador, a reforma dele, ele era um agostiniano. Ele estudava os textos, os livros, os materiais de Agostinho, e isso o ajudou a estabelecer todo aquele aparato, né, contra a igreja do seu período, da sua época, a igreja que se distancia do seu Cristo, a igreja que se distancia da sua missão. E Martim Lutero ele faz isso baseado muito na influência de Agostinho.
Então, ele era agostiniano. A teologia ocidental, a teologia evangélica, principalmente, essa teologia ela é uma teologia agostiniana. Nós seguimos muito o pensamento de Agostinho. Então, ele é de uma importância enorme para compreendermos Deus dentro dessa história. Então, assim, é muito importante a gente conhecer. É evidente que aqui é um curso básico, então a gente não vai se aprofundar, e tem tantos outros. Eu falei aqui de uma forma muito sucinta. Eu oriento vocês, aconselho vocês buscarem mais informações sobre esses e outros autores dessa época, do período patrístico, para que vocês tenham um conhecimento muito mais amplo sobre o conceito de Deus dentro desse período da história. Avançando ainda, eu, ah, a gente vai ver aqui, já entrando na Idade Média. Na Idade Média, entre os séculos, já o século XI até o século XIV, Deus é como um ser supremo, racionalmente demonstrável e revelado em Cristo. Então, temos figuras aqui maravilhosas que também tiveram um peso enorme na constituição, na construção da nossa teologia atual. E a gente vai ver um desses nomes. Um deles é Anselmo de Cantuária. Olha o que ele diz: Deus é aquilo maior do que o qual nada pode ser pensado. Veja, do período ali da Baixa Idade Média, já do século XI, XII, né, Anselmo de Cantuária, Tomás de Aquino e tantos outros já têm uma perspectiva sobre Deus, assim, uma coisa muito importante. A ênfase é na racionalidade da fé. Então, fides quaerens intellectum. Então, é importante essa fé partir do intelecto, do que é racional, da própria razão. E a encarnação, ela revela justiça e misericórdia divinas. Então, esse Jesus Cristo manifestando Deus dentro da história, na realidade, é um ato de justiça e de misericórdia de Deus para com a própria humanidade. Então, Deus é perfeitamente racional e também é necessário. Então, assim, como nós vimos aqui em Anselmo de Cantuária, nós vamos ver também em Tomás de Aquino. Deus como ato puro, actus puros, isso aqui é em latim. Deus como ato puro e fundamentalmente necessário. Então, Deus pode ser conhecido parcialmente pela razão. Ele trabalha as 5 vias. Não temos tempos para aprofundar isso, mas seria interessante vocês depois pesquisarem sobre Tomás de Aquino, porque ele estabelece ali algumas características elementares para a ideia de Deus, né? É, a partir da razão. E a revelação plena ocorre sobrenaturalmente em Cristo, né? Então, se vocês perceberem, eles estão fazendo esse vínculo muito forte, né, entre esse Deus que se revela em Cristo Jesus. Deus é transcendente, sim. Tomás de Aquino trabalha demais a transcendência. Se para Agostinho Deus ele é muito mais imanente, no sentido de ser um Deus presente dentro da própria história intramundana, Deus está presente, Deus está nessa história, e se a ênfase de Agostinho é essa, é um Deus pessoal, é um Deus que caminha conosco, é um Deus que está dentro da história, um Deus que sente a nossa dor, participa da nossa angústia, sofre o nosso sofrimento. Já para Tomás de Aquino, esse Deus é mais transcendental. Então, ele é simples, ele é eterno e imutável, mas há um distanciamento, porque essa ênfase na transcendência divina acaba afastando esse Deus no sentido da sua pessoalidade. Então, tem essa diferença aí dentro da teologia tomista, né, de Tomás de Aquino, e a teologia agostiniana, de Agostinho, de Santo Agostinho. A Igreja Católica, ela, ela ficou por muito tempo, até o Concílio do Vaticano II, que deu na década de 50, no século passado, a Igreja Católica, ela se envolveu demais nesses conceitos e ideias tomistas de Tomás de Aquino, e por isso que esse Deus não era muito participativo, né, dentro da própria história humana. Às vezes, uma ideia, um conceito, uma teologia, dando uma ênfase muito à transcendência, acaba perdendo esse outro lado.
Então, a gente percebe isso dentro da própria Igreja Católica, que mudou, né? Já no Concílio do Vaticano II já houve uma mudança considerável. Então, a gente tem aqui também, agora, depois desse período da Idade Média, que a gente viu muito superficialmente, a gente entra no período da Reforma, que é no século XVI. Então, Deus é revelado na graça e na cruz. Essa é a revelação de Deus. E a gente não poderia deixar de citar Martim Lutero, agustiniano, Martim Lutero, que é um profundo leitor das cartas de Paulo, principalmente a carta aos Romanos, que vai trabalhar a questão da justificação pela fé. Deus se revela no sofrimento e não na glória humana. Então veja que ele se distancia bastante aqui, até mesmo da ideia transcendente tomista de Tomás de Aquino, e ele está muito mais dentro da proposta teológica agostiniana, de Santo Agostinho. Então, a teologia da cruz, do sofrimento, muito agostiniana, muito agostiniana. E esse Deus absconditus, né? Esse Deus oculto, né? Em detrimento desse Deus revelado, né? Revelatus. Então, Deus é conhecido na cruz de Cristo. Ele é revelado, ele é mostrado na cruz de Cristo. Através do sofrimento se conhece Deus, através da dor, dessa angústia, desse padecimento na cruz do Calvário. Martim Lutero é formidável e ele tem todas as bases necessárias para, para tentar uma reforma dentro da própria igreja, e essa reforma não foi aceita, não foi sustentada internamente, e ele acabou sendo excluído, né? Sendo é, colocado para fora da instituição. Bem, avançando um pouco mais, John Calvino também é um reformista, é um outro reformador, também desse período, e a ênfase está na a soberania absoluta de Deus. O conhecimento de Deus é um conhecimento mediado pelas Escrituras e por Cristo. Calvino era um biblista, era um exegeta, era um hermeneuta formidável. E ele vai fazer isso com maestria, né? Muitas pessoas, principalmente nós, que tem uma linha, né, é, não muito reformista, é, é, não muito, digamos assim, de uma linha da predestinação, a gente olha com maus olhos para Calvino, mas é um erro. Calvino é maravilhoso. Às vezes, o que atrapalha é o calvinismo, não são as ideias levadas a extremo pelos intérpretes de João Calvino. Então, aí cria aí vai para um outro polo, vai para um outro extremo aí da predestinação em relação ao livre-arbítrio, né, de Armínio. Mas não vai ser o nosso assunto aqui, e o que eu quero mostrar para vocês, porque João Calvino foi realmente extraordinário, um dos reformadores, e ele vai trabalhar Deus, então, de uma forma soberana, maravilhosa. A gente entra entre o século XVII e o século XVIII no iluminismo. Então, Deus racional e distante. Aqui já é uma outra toada desse conceito, dessa ideia de Deus. René Descartes talvez seja uma das figuras filosóficas mais importantes, né, como matemático, cientista francês que era na época considerado o pai da filosofia moderna, né? Então ele introduz o racionalismo cartesiano, né, René Descartes. E é o método da dúvida, né, resumindo em sua célebre máxima, né, cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Então, Deus é como uma garantia de uma certeza racional. Então, o racionalismo ele vai ter a primazia e a fé vai ficar bastante fora disso daí. Um outro também muito importante é o Immanuel Kant, 1724 a 1804. Ele também era um filósofo e alemão desse período do iluminismo, né, logo após a Idade Média, e amplamente considerado um dos pensadores mais influentes da filosofia ocidental. Deus não pode ser conhecido de uma forma teórica. Deus não pode ser conhecido de uma forma teórica e torna-se necessário uma questão moral. Então, Immanuel Kant ele vai trabalhar aí é, essa ideia de Deus desta maneira. A gente vai entrar no século XIX
Mas deixa eu só dar uma parada aqui por um instante. Ok. É, a gente vai entrar no século XIX, mas antes, para falar de todos esses pensadores, filósofos, teólogos, ao longo da história da Igreja, né, desde o período patrístico, dos pais da Igreja, do segundo século, terceiro século, quarto século, Irineu, Agostinho, e depois a gente entra aí, Cantuária, a gente entra em Tomás de Aquino, e a gente entra nesse período da Reforma, e tantos outros pensadores, filósofos, teólogos importantíssimos para a compreensão da ideia e do conceito sobre Deus. Isso vai sofrendo muito certas mudanças de acordo com o contexto da época, contexto social, contexto político, contexto histórico. Então, isso pode potencializar alguma coisa, pode atenuar outras coisas, e eu estou falando em termos de conceitos, de ideias sobre Deus. É importante a gente saber que existe um pano de fundo, esse pano de fundo deve ser considerado, ou seja, existe um contexto para cada um desses homens, né, e como eles pensavam sobre Deus, quais eram os desafios da sua época, para a gente, ao invés de criticá-los, para a gente entender que eles estão tentando compreender Deus, né, dentro desse contexto, desse pano de fundo, eles estão tentando ter uma compreensão de Deus. E por isso eles estão aí e ficaram para o registro da história, e é importante a gente estar atento e estudá-los, porque isso nos ajuda bastante na compreensão atual sobre Deus. Vamos então avançar um pouquinho mais. Então, agora a gente entra no século XIX, Deus como experiência religiosa. Então, esse é um século de grandes mudanças sobre o conceito de Deus, né? Deus passa a ser uma experiência religiosa. Então, a ênfase ela vai estar muito mais na experiência do que na forma conceitual bíblica de Deus. Vamos avançar um pouquinho, vamos tentar entender isso um pouco melhor. Para a gente começar, aqui está, né, um dos mais importantes teólogos, Schleiermacher, Friedrich Schleiermacher. Ele foi um teólogo, veja, de 1768 a 1834, filósofo, filólogo alemão, amplamente conhecido como pai da teologia protestante moderna. Então a gente deve muito a Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher, ele é assim, o seu material é muito denso, seus escritos são muito densos, mas muito importantes. Schleiermacher, ele potencializou várias vertentes, não só dentro da teologia, mas da própria filosofia da época, assim como da própria psicologia e ciências sociais. Então, Schleiermacher, ele tem assim ele é estudado não só na teologia, mas na filosofia e em outras ciências humanas. Sua tentativa de reconciliar o cristianismo com o pensamento crítico. O pensamento crítico, desde o período lá do Iluminismo adiante, tentou refutar muito aquela ideia, aquela compreensão de Deus a partir desses conceitos medievais sobre Deus. Então, a crítica, a análise crítica, a análise racional foi roubando muitas características importantes sobre Deus, até mesmo dentro do conceito bíblico teológico. E quem vai tentar trazer mais ou menos ao diálogo entre a razão e fé é justamente Schleiermacher. E ele vai marcar profundamente a filosofia, a religião e a hermenêutica, né? A hermenêutica é a interpretação desse século XIX. A gente depende muito. Hoje, o nosso pensamento teológico atual tem uma dependência do Schleiermacher muito importante. E uma das coisas que ele trabalha é que Deus como sentimento de dependência absoluta, né? Essa dependência humana de Deus é algo assim, para Schleiermacher, angustiante. A ênfase na experiência subjetiva, a subjetividade de Schleiermacher, ela é muito importante. Então, é uma coisa muito mais interior, então muito mais subjetiva. Então, Sobre a Religião, em 1799, um trabalho autoral do Schleiermacher,
Ele defende que a essência da religião está no sentimento da dependência absoluta. Então, o ser humano ele necessita, ele depende de Deus. Então, mais do que doutrinas, mais do que rituais. Então, tem muito mais o aspecto experiencial, subjetivo, do que o aspecto mais ritualista. Então, é muito importante, Schleiermacher. Eu estou aqui dando um primeiro contato de vocês com o Friedrich Schleiermacher, mas eu digo para vocês da importância de algum momento pegar algum material dele e estudar, porque ele é realmente muito bom e vai nos influenciar em muitas áreas. E, por fim, a gente entra no século XX. E no século XX, vamos falar aqui sobre a crise e inovação. Né? É um momento de crise, século XX. A gente vai se deparar aí já lá em 1901, 1910, 1915, uma mudança muito forte, né? Desse período entre esse período que anterior à Segunda Guerra, ali o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, muitas coisas mudaram, há um esfriamento teológico, principalmente na Europa. Então a gente tem aí algumas coisas que vão ser necessárias revitalizadas, e a gente vai trabalhar um pouquinho isso daqui. E eu já cito aqui o Calbart, né? O Calbart, ele é desse período, veja, ele é ele é um. Ele. Aqui está errado, tá? Já vi que está errado, eu preciso corrigir isso aqui. Isso aqui é Friedrich, eu estou repetindo aqui o Schleiermacher, mas não é o Calbart. O Calbart já é do século XX. E o Calbart, ele é do período da Segunda Guerra Mundial. Ele está ali na década de 30, entre a década de 30 e 40, né? E do século passado. Então, ele vivenciou, ele foi contemporâneo de Rodolfo Bultmann, ele foi contemporâneo de Paul Tillich, ele foi contemporâneo de uma série de teólogos importantes desse período e que tiveram uma importância enorme, né, no pensamento teológico no momento de caos dentro da nossa sociedade, né, entre essas duas guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial. E ele trabalha aqui que Deus só pode ser conhecido por revelação, Calbart. Cristo é a autorrevelação de Deus. Então, Calbart, ele tem ele trabalha muito mais aquilo que a gente chama de querigma, né? É o querigma de Calbart, é a essência da palavra, a palavra interpretada, a palavra bíblica, ela tem um registro para nós hoje. Ela está querendo nos dizer alguma coisa. E Calbart trabalha isso, né? Deus ele se revela através da sua palavra, em Cristo Jesus, sua palavra revelada. E essa palavra ela tem que ter sentido, ela tem que nortear a minha vida, ela tem que dar um norte para mim. E Cristo é essa autorrevelação. Ele é a palavra, ele é o Logos divino. Então, Calbart também é outro que vocês devem estudar. E, contemporâneo de Calbart, né, a gente tem aqui Rodolfo Bultmann, está vendo? 1884 até 1976. É contemporâneo do Calbart. Ele foi um teólogo, estudioso bíblico, luterano alemão. O Bultmann foi amplamente reconhecido como uma das figuras mais influentes da teologia protestante, da nossa teologia do século XX. Professor de Novo Testamento da Universidade de Marburgo, destacou-se por sua abordagem crítica e existencial da Bíblia, especialmente pela proposta de uma desmitologização do Novo Testamento, tirar o mito para tentar chegar à essência, à mais pura realidade do texto. Então, Rodolfo Bultmann é realmente um teólogo protestante formidável, né? Vocês estão vendo ele aqui na figura dele com cachimbo, né? Esse período, os pastores europeus, os protestantes faziam uso do cachimbo. É uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Então era muito comum você ver um grande pensador fazendo uso de cachimbo e de outras coisas que para nós seriam um absurdo na nossa época. Mas Rodolfo Bultmann, ele é simplesmente formidável na sua ideia, no seu conhecimento.
que Deus se revela no chamado existencial. Então, é nessa existência humana que faz sentido essa revelação de Deus. Então, como que essa revelação ela me provoca, ela me norteia, né? E a ênfase do Bultmann nesse existencialismo humano, a partir desta palavra revelada, a ênfase vai ser sempre interpretativa, vai ser sempre uma ênfase hermenêutica. E agora a gente chega em mais outro contemporâneo de tanto de Calbart como do Bultmann, mas ele é muito mais recente, né? Morreu, inclusive, há pouco tempo, o Multmann, né? Não confunda Bultmann com Multmann. Multmann também é um teólogo protestante alemão, amplamente reconhecido por uma das vozes mais influentes da teologia, pós-Segunda Guerra Mundial. Ele já esteve aqui no Brasil, ele esteve na PUC. Eu não tive o prazer de conhecê-lo. Quando ele esteve lá, posteriormente que eu fui estudar na PUC, mas tive a informação que ele foi lá. Ele tem livros hoje, tem vários livros em português, eu recomendo, né? Uma das grandes obras dele é a Teologia da Esperança. Ele é simplesmente maravilhoso, fabuloso, tem que estudar o Múltima, tem que conhecer um pouquinho o Múltima. E ele mostra esse Deus que se revela no sofrimento, né? É a teologia do Deus crucificado. Ele tem uma grande influência na teologia latino-americana, o Múltima. Ele é um europeu, é um teólogo protestante alemão, né? Mas ele influencia demais a teologia latino-americana. Pannenberg também é um outro teólogo luterano, também contemporâneo nosso. Ele é foi professor de teologia sistemática, é filósofo em ciência moderna, e suas ideias tiveram uma influência enorme na teologia protestante do século XX, principalmente na noção da revelação divina manifesta na história, e sempre com cunho, né, escatológico. Então, a revelação como história culminando na ressurreição. Então, sempre tem um sentido do escatom em Pannenberg. Pannenberg também é preciso ler Pannenberg. Eu estou dando essa iniciação a vocês, para esses teólogos, para que vocês possam se interessar e pesquisar, estudar, porque é importante a gente conhecer, ter essa base desses grandes autores, esses grandes teólogos dentro da nossa história, a história do conceito de Deus. Muito bem, eu vou dar uma pausa agora, vou beber uma água e já retorno. Pois bem, então vamos lá. A gente vai agora ir para a parte final, né, do nosso material. E a gente entra no século XXI em tendências atuais. De um lado, a glória, nessas tendências atuais do século XXI, eu quero trabalhar com vocês, né, algumas coisas, alguns pontos aqui. Vou abrir aqui para vocês. Antes da gente falar das tendências atuais, eu vou colocar aqui para vocês mais ou menos um pouco do que a gente já trabalhou aqui. Então vamos lá. O que a gente está vendo até esse momento é justamente a ideia de Deus na história da igreja. Então é isso que a gente está vendo. Na aula de hoje, especificamente, estamos trabalhando sobre isso. Eu chamo a atenção do Agostinho, apenas uma revisão. Deus como supremo bem, eterno, imutável, história governada pela providência divina, a ênfase na Trindade, não falamos sobre isso, mas falamos sobre a importância de mostrar essa relação entre o Pai, Filho e o Espírito Santo, o conhecimento de Deus nessa questão do interior, né, da iluminação interior. Então, basicamente, a gente está retomando muito rápido a Idade Média. A Idade Média
A gente já tem Tomás de Aquino, que eu falei para vocês, Deus como um ato puro, como um ser necessário na sua transcendência, essa integração entre fé e razão. Então, Tomás de Aquino, o tomismo, vai trabalhar especificamente sobre isso, ainda dando continuidade, resumidamente, no que a gente já falou, a gente entra nesse final do período medieval na Reforma Protestante, já no século XVI, a gente vê Lutero, Deus revelado na cruz, nesse sofrimento da cruz, Calvino, esse Deus soberano, providente, e a centralidade agora está nas Escrituras e na graça. Então, isso é fundamental dentro da ideia de Deus, e principalmente dentro da reforma. No Iluminismo, Deus como um fundamento racional, é, a ideia de Descartes sobre o racionalismo, Deus postulado como moral na ideia de Kant e uma redução da revelação histórica. Então, aqui a gente começa a ter um distanciamento. O racionalismo passa a afastar bastante, não é? A reduzir bastante essa revelação histórica de Deus por ser muitas vezes como um ato de fé. No século XXI, a gente viu Schelemacher, Deus com um sentimento de dependência e a questão da subjetividade humana, e essa subjetivação da experiência religiosa. E agora, no século XX, por último, que a gente trabalhou, a gente viu Karl Barth, Deus revelado em Cristo, Pannenberg, revelação da história, essa ideia mais escatológica da revelação de Deus na ressurreição, e o Múltima, além do Búltima, né? Agora o Múltima, Deus solidário no sofrimento. Então, aqui no século XX, a gente mais ou menos trabalhou isso daí. Agora, nesse momento final do século XXI, a gente tem a teologia latino-americana, que é a teologia que eu gostaria de falar rapidamente com vocês. E por que eu estou citando ela? Porque ela tem tudo a ver com o Bultmann, que eu falei para vocês. Ele, o Bultmann, ele influencia bastante a nossa teologia latino-americana. Deus solidário ao sofrimento. A gente tem Gustavo Gutierrez, Deus revelado na opção preferencial pelos pobres, assim como Leonardo Boff, uma ênfase na Trindade e na libertação integral. Joe Sobrino, Cristo como revelação de Deus na história dos oprimidos, integração entre fé, justiça social e realidade histórica. Nós temos nessa teologia aqui, ó, aqui eu citei alguns, né? Como Gutierrez, Leonardo Boff e Joe Sobrino, são teólogos católicos e que têm uma influência muito grande na teologia latino-americana. Só para a gente ter uma noção, só para a gente ter uma ideia da importância dessa teologia. E por que isso é importante? Porque tudo que a gente hoje tem dentro das nossas igrejas meio que está aqui meio que misturado nessas coisas todas, e que a gente precisa estar muito atentos. Então, a compreensão de Deus, isso aqui é muito importante. A compreensão de Deus evolui na forma de interpretação histórica. Eu falei para vocês, vou repetir para vocês. A gente precisa estar atento ao contexto de cada um desses pensadores, teólogos, filósofos, o que estava acontecendo no contexto da época deles, porque é como, nos seus grandes desafios nesses períodos, como que eles vão conseguir enxergar e fazer uma interpretação bíblico-teológica, bíblico-filosófica de Deus. Então, desde Irineu, Agostinho, Tomás de Aquino, é, sabe, o próprio Martim Lutero, todos eles vivenciando períodos contextuais muito próprios. Então, eles vão estabelecendo conceitos sobre Deus. E a gente chega hoje, no século XXI, a gente passou a ter uma compreensão. E hoje eu vejo um retrocesso, porque a gente está vivendo um novo contexto, um contexto muito utilitário, o utilitarismo é muito forte no nosso tempo, o relativismo é muito forte no nosso tempo. Então a gente tem outros ismos muito presentes na nossa época. E esses outros ismos, eles ocasionam
é um déficit teológico muito grande da compreensão de Deus. E o que é mais importante aqui é como, nesses contextos, a centralidade em Cristo e na Trindade foram elementares, essa centralidade. Cristo e Trindade. Essa centralidade foi elementar. Como isso colaborou bastante. Quando eu pego o Calbart, quando eu pego o Rodolfo Bultmann, quando eu pego o próprio Schleiermacher, Paul Tillich, que eu não falei aqui para vocês, não trouxe Paul Tillich, eu não trouxe tantos outros pensadores contemporâneos da nossa época que podiam estar aqui dialogando conosco. E todos eles, sabe, buscam essa centralidade em Cristo, porque houve um distanciamento enorme nesse período pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial. E hoje, dentro do nosso contexto, essa ruptura, esse distanciamento de Cristo tem sido uma coisa absurda. A volta a uma experiência muito pessoal sobre Deus, e essa experiência sobre Deus ela está muito sustentada nos nossos próprios interesses. Então a gente vai tendo umas ideias de Deus absurdas, e essas ideias vão se distanciando do Deus de Cristo Jesus, do Deus da cruz. Então essa centralidade de Cristo, ela é muito importante. E essa teologia, tanto essa teologia latino-americana contemporânea do século XX e esses que a gente falou, elas trabalham demais a centralidade em Cristo. E a tensão atual hoje, né, eu vou botar aqui até em vermelho, essa tensão atual envolve uma relação objetiva versus uma experiência plural. Então a gente está diante desses dois quadros aqui, uma revelação e uma experiência, como eu falei para vocês. E isso pode provocar um distanciamento cada vez maior. A gente vai jogando Cristo para a periferia teológica, a gente vai distanciando Jesus Cristo e a gente vai tendo uma noção de um Deus muito mais, um Deus que atenda os nossos desejos e interesses. Então, olha, foi muito bom estar com vocês. A gente tem muita coisa para a gente estudar, mas a gente vai precisar parar aqui. Espero que vocês se dediquem aí a esse estudo. A palavra-chave é centralidade em Cristo Jesus. Esta é a palavra-chave desta aula. A centralidade em Cristo Jesus. Na verdade, não é uma palavra, né? Na realidade, é uma frase. A centralidade em Cristo Jesus. Que vocês possam aproveitar bastante esse período. Vá lá, pesquisem, estudem, porque conhecimento é tudo de importante para todos nós. Que Deus abençoe todos vocês. Eu vou parar por aqui. Essa aula hoje não pôde ser online, eu gravei, tive que gravar, porque por uma intercorrência aqui, eu não vou poder estar nesse horário com vocês, mas eu já deixo aqui todo esse material que eu preparei para vocês e vou deixar aqui também algumas perguntas para vocês responderem e já mandem, por favor, para o meu WhatsApp pessoal, mande para mim para eu poder dar a avaliação de vocês e vocês poderem encerrar esse módulo. Só vai concluir o módulo, né, quem for aprovado nele. Então, quem mandar para mim as palavras-chave das 4 aulas, aliás, da segunda, terceira e quarta. A primeira eu não dei palavra-chave, mas a segunda, a terceira e a aula de hoje, Centralidade em Cristo, essas palavras-chave, por favor, depois passam para mim, mando no pessoal e já com as respostas das perguntas que eu vou mandar para vocês. Aí vocês me respondem e a gente encerra. E até o próximo módulo. Que Deus abençoe a todos vocês.